Fala aí, moçada. Tudo bom, galera do segundo ano? Tranquilo? Hoje vamos fazer uma revisão sobre independência da América Espanhola e, como de costume, vou dividir em duas partes, certo? Na primeira parte, vou tratar dos movimentos que antecederam esse processo de independência, tá? E também falaremos dos fatores relacionados a esse processo, tá certo? Então, vamos lá, galerinha. Primeira questão que eu gostaria que vocês lembrassem, isso cai muito em provas, tanto na sua escola quanto nos vestibulares, é a volta de Tupac Amaru, certo? Lembrando, tem um líder verdadeiramente inca, Tupac Amaru, que atuou no século XVI, certo? Esse aqui é chamado Tupac Amaru II, tá? O segundo deles. Século XVIII, 1780, no Peru. Por que esse movimento é importante? Ele evidencia, primeiro, a capacidade de organização indígena, nativa. Gabriel Condorcanqui, que vai se autodenominar parente direto de Tupac Amaru, do século XVI, certo? Ele teve uma formação, ele vai ser criado por membros da elite e ele vai ingressar na universidade. Entrando na universidade, certo? Aqui, ó, temos aqui, ó, Universidade de São Marcos, em Lima, capital do Peru, certo? E, obviamente, no século XVIII, entrando numa universidade, você daria de cara com o ideário iluminista. E foi exatamente isso que aconteceu com Gabriel Condorcanqui, né? Ou Tupac Amaru. Né? E aí, Ronaldo, e aí que ele vai organizar um levante contra aspectos do pacto colonial ou do exclusivo metropolitano, do sistema colonial espanhol na América. O importante é você lembrar do seguinte: esse movimento ele evidencia um descontentamento contra a metrópole, certo? Ele evidencia uma capacidade de organização dos nativos, conta com o apoio de setores da elite local, dos crioulos, mas é uma organização efetivamente camponesa, né? Indígena, certo? E o mais importante de lembrar nesse caso é que ele não chega a estabelecer uma proposta de independência, lembrando os movimentos nativistas do Brasil colonial, certo? Ele não fala de rompimento do elo entre metrópole e colônia. Ele fala de mudanças no funcionamento desse sistema colonial. E, principalmente, ele vai agir contra seu sistema tributário, certo? Então, baseado na questão do ideário iluminista, tu pega aqui, ó. Vamos lá, ó, formação permeada por ideias iluministas, forma semelhante àquela que os intelectuais mineiros trouxeram. As ideias de liberdade e luta por igualdade de direitos, certo? Que além dessas propostas, aí nós temos aqui o ato contra o aumento de impostos, contra o tratamento desumano dispensado aos nativos, às pessoas de origem indígena, certo? Obviamente que não deu certo, esse movimento foi cruelmente combatido e vencido pela metrópole, né? A gravura que mostra, né, a forma não muito educada com que esse líder nativo foi tratado, certo? Ele foi torturado, com membros amarrados a cavalos, certo? E posteriormente, como uma coisa não deu certo, ele vai ser enforcado e degolado posteriormente, certo? Então é uma lembrança de uma rebeldia contra a metrópole. Ele continua devendo lealdade tanto ao Cristo quanto ao rei da Espanha. Portanto, não tem proposta de independência. Tá certo? Tupac Amaru. Tá bom? Depois nós vamos falar das causas ou dos fatores relacionados a esse processo de independência da América Espanhola, né? Não pode faltar, nesse contexto, sem dúvida, o ideário iluminista. Por quê, Ronaldo? Porque, principalmente na sua parte econômica, além de valorizar a propriedade privada, o iluminismo está falando de livre comércio, de livre iniciativa, certo? Além disso, na questão política, social, ele está falando de autodeterminação dos povos, certo? Qualquer poder que se levantasse contra os interesses de um indivíduo ou de uma coletividade, né, isso seria considerado tirânico. Portanto, o iluminismo incentivava a busca pela liberdade individual e também a busca pela liberdade coletiva. Nesse sentido,
o sistema colonial não combina com as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade que vem no bojo desse movimento iluminista, certo? Um outro fator que contribui também, sem dúvida, é a independência dos Estados Unidos. Aí é aquela brincadeira que eu sempre falo, né? Abriu a porteira, a boiada passa. Ou seja, a independência dos Estados Unidos na segunda metade do século XVIII serviu de farol, serviu de guia. Foi um exemplo para as outras áreas coloniais da América que aquele processo de ruptura com sua metrópole era possível. Você vê isso, inclusive, na história do Brasil, né? A influência da independência dos Estados Unidos, tanto no movimento mineiro de 1789, quanto no movimento baiano de 1798. Certo? Então, essa influência ela não chegou só ao Brasil, ela chega basicamente em todas as áreas coloniais do continente americano, sem dúvida nenhuma. Certo? Um outro fator que contribui para essas independências, no caso, certo? É o governo de Carlos III, na Espanha, rei espanhol. Por quê, Ronaldo? Carlos III é uma espécie de déspota esclarecido. Ele é um governante absolutista que vai usar alguns elementos iluministas, liberais, certo? Dá exemplo, Ronaldo, de algumas medidas que esse camarada toma dentro do âmbito do despotismo esclarecido. Ele tenta dinamizar, racionalizar o funcionamento do Estado espanhol. Ele tenta tornar a máquina administrativa espanhola mais eficiente, certo? E, nesse caso, ele vai romper com o monopólio exercido pelo Porto de Cádiz, né? E aí, Ronaldo? E aí que esse monopólio exercido, lembrando, a Espanha estabelecia monopólios, ou seja, somente um porto metropolitano poderia manter relações comerciais com suas áreas coloniais, certo? E aí que ele rompe esse monopólio. Se ele rompe esse monopólio, por um lado, ele está facilitando, ele está flexibilizando, né, as relações entre metrópole e colônia. Não era o objetivo dele, certo? Na verdade, ele está querendo ele está desejando outras coisas, né? Tipo, ele queria redução do contrabando, né? O aumento da oferta de manufaturados espanhóis na colônia, aumento das rendas do Estado, manutenção do monopólio de distribuição do açúcar, né, e do mercúrio, que era importante para a extração do ouro e da prata, principalmente da prata, nas regiões coloniais. Então, ele tem objetivos a alcançar. Só que, na prática, ele acaba flexibilizando as relações entre metrópole e colônia. Uma outra coisa também que ele vai fazer, ele vai permitir o comércio entre as colônias. Se ele permite o comércio entre as colônias, ele está flexibilizando. Significa que a elite local, a chamada elite crioula, vai ter uma maior capacidade de enriquecimento, porque se tem contato comercial direto entre as várias partes desse império colonial espanhol na América, né, isso não conta com a ação direta, o controle direto da metrópole sobre esses artigos que estão circulando entre as áreas coloniais. Quem é que controla esse comércio? A elite crioula. Certo? Aí, nesse caso, você relaciona com esse tópico aqui, ó. A elite crioula, eu acabei de falar, ela está se fortalecendo economicamente, né? Porque agora tem um comércio entre essas colônias, sem o controle direto da metrópole, maior capacidade de enriquecimento dessa elite local. E aí que tem um detalhe, essa elite local, ela tem um probleminha político. Ela não ascende aos melhores cargos da administração colonial na América. Cargos esses monopolizados pela elite chapetone ou guaxupiri, ou seja, espanhóis, diretamente ligados aos principais cargos dessa administração colonial. O crioulo, apesar de rico, né, apesar de forte economicamente, ele tinha limitações no aspecto político. Ele ficava basicamente restrito à atuação nas câmaras municipais, que resolviam problemas locais. Câmaras municipais, que na América Espanhola são chamadas de cabildos ou ayuntamentos. Então, qual é a única forma que a elite crioula tem para ascender a esses cargos mais importantes da administração colonial? Lutando pela independência. Porque enquanto existisse o elo entre metrópole e colônia, esses cargos estariam monopolizados pelos espanhóis. E o que caracteriza a elite crioula, além de sua força econômica, é o fato dela ter nascido na América.
Então, a única forma, repito, a única forma de tomar esses cargos monopolizados pelos espanhóis na administração colonial era lutando pela independência, certo? Aqui, ó, relacionei também Revolução Industrial Inglesa. Isso é fácil de identificar a relação. Por quê, Ronaldo? Porque a Revolução Industrial Inglesa vai fazer com que a Inglaterra tenha uma proposta para as áreas coloniais cada vez mais voltada para uma brincadeirinha chamada livre comércio. Isso na independência do Brasil nós já vimos, certo? A elite portuguesa, ela vem, né, para o Brasil escoltada pela Marinha Inglesa. Os ingleses estavam fazendo uma boa ação? Não, os ingleses estavam interessados em benefícios econômicos. Qual foi o primeiro, quando Dom João VI meteu o pé no Brasil? A abertura dos portos para as nações amigas, principalmente a Inglaterra. Então, por trás desse processo de independência, sempre terá um dedinho da Inglaterra incentivando, porque ela enxergava, no fim desse processo, né, a abertura desses portos, dessas jovens nações americanas, para os seus produtos industrializados, certo? E, por último, nós podemos falar também, né, e isso é muito importante, da expansão napoleônica, né? Se também estabelecemos uma relação da expansão napoleônica com a independência do Brasil, através da chegada da corte portuguesa, no caso da Espanha, acontece quando Napoleão quebra o Tratado de Fontainebleau, onde a Espanha permitia a passagem do exército francês para invadir Portugal, certo? E acaba ocorrendo uma invasão francesa na Espanha, sua antiga aliada. E aí que vai ter uma disputa interna na questão espanhola. Fernando VII, herdeiro do trono espanhol, ele vai organizar uma luta, um nacionalismo contra a presença desses militares franceses, no caso, né, dessa invasão francesa no território espanhol. E uma das medidas que esse camarada toma, Fernando VII, vai acabar atendendo aos interesses da elite crioula, aquela desejosa de independência. Por quê, Ronaldo? Temendo uma invasão francesa nas áreas coloniais, Fernando VII, herdeiro do trono espanhol, ele vai incentivar que essa elite crioula forme as chamadas juntas governativas. O que vem a ser isso, Ronaldo? Cabildos militarizados. Ele permite que a elite crioula monte exércitos para se defender de uma futura, de uma possível invasão napoleônica. E aí que essa invasão napoleônica nunca ocorreu, no caso, nas áreas coloniais da América. E aí a elite crioula, já com seu exército preparado para defender a América de uma possível, né, de uma pensada, no caso, invasão francesa, aqui nas nossas paragens, certo? Vendo que não ocorreu a invasão, a elite crioula acabou utilizando esses exércitos, essa capacidade de organização militar, na luta contra a própria metrópole. Então, no caso, Fernando VII dá um tiro no dedão do pé dele, ao incentivar que a elite crioula, essa que ficou mais forte economicamente com a reforma de Carlos III, essa que desejava a independência para ter acesso aos cargos controlados pelos espanhóis na administração colonial, certo? Ela tem, por parte de Fernando VII, o incentivo de se armar, de se militarizar. E isso acabou sendo utilizado, como eu acabei de falar, contra a própria metrópole. Tá certo, moçada? Ronaldo, na próxima parte da revisão, do que tu vai falar? Vou falar das diferenças entre as independências da América Espanhola e da América Portuguesa, falarei de bolivarismo, certo? E de caudilismo, tá bom? Espero vocês até lá, galera. Um abração. Tchau, tchau.